vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor, hoje dia 1º de setembro de 2024. Antes de nós começarmos o assunto da Escola Bíblica Dominical, eu queria que você se apresentasse. 2 de Niterói e 2 de Petrópolis. Você é o Marcos Paulo, da Igreja de Itaipu, pastor Carlos Edson, responsável pela fazendinha lá do Manaus de Pedro do Rio. E da Igreja da Ilha da Conceição. Ilha da também. Conceição. Guilherme Louros, da Igreja do Castrioto. Luciano Sena, da Igreja do Alto da Serra. Graças a Deus. Agradeço depois o pastor de vocês. Amém. Você não precisa porque é ele. Amém? Amém. Bem, o tema de hoje, como sempre, né, o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto é a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo para a igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje aqui Apocalipse 2, capítulo 2, versos de 1 a 11. Amém? Amém. A nossa primeira pergunta é a seguinte. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 8 a 11, vemos a carta escrita à igreja de Esmirna. Lendo no verso 8, identifique a quem se refere a expressão o primeiro e o último que foi morto ressuscitou. E reviveu, desculpe. Amém? Amém. Nós temos uma resposta do pastor Jamilson Rodrigues, que foi do Rio de Janeiro, agora está morando no Espírito Santo. Vamos ver o vídeo dele e depois nós voltamos. Amém? Amém. No livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 8, as expressões o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, referem-se ao Senhor Jesus. Esta descrição sintetiza aspectos fundamentais da natureza e obra do Senhor Jesus, reafirmando sua divindade, seu sacrifício e sua vitória sobre a morte. A expressão o primeiro e o último destaca a eternidade e divindade de Jesus em consonância com o Salmo 92 e Isaías 9:6, enfatizando que Jesus é Deus, existindo antes de todas as coisas e permanecendo após todas as coisas. Esta afirmação estabelece a autoridade divina de Jesus ao se dirigir à igreja de Esmirna. As expressões que foi morto e reviveu referem-se respectivamente à crucificação e ressurreição de Jesus. Elas demonstram que Jesus é o único que tem poder sobre a morte, evidenciando seu sacrifício voluntário e sua vitória definitiva através da ressurreição. Este aspecto da descrição serve como uma poderosa garantia para todos os que creem em Cristo de que também vencerão a morte. Esta caracterização de Jesus em Apocalipse 2:8 não apenas o identifica, mas também reafirma sua natureza divina, seu sacrifício redentor e sua vitória sobre a morte. Elementos fundamentais para a igreja desta hora, assim como foram para a igreja de Esmirna, que enfrentava perseguição. Tal mensagem oferece conforto e esperança à igreja fiel, assegurando-lhe que o Senhor de sua obra lhe dará vitória sobre a morte, garantindo-lhe a sua eternidade. A paz do Senhor Jesus. Nós vimos o vídeo do pastor Jamilson e agora, pastor Carlos, eu queria que você iniciasse com a resposta que você tem, um comentário sobre ela. Nós vimos aqui na pergunta, né, Sim. que fala que identifique a quem se refere as expressões o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Nós vemos aqui que ele mostra que porque ele é o primeiro, o último e que foi morto e reviveu, ou seja, ele está vivo e intercedendo por nós junto do Pai. Sim. E nós vemos também, mostra aqui, né, nesse versículo aqui, mostra que ele é eterno. Não há outro, não tem outro, não teve outro, não haverá outro Salvador. Ele, como nós estamos vendo, é a verdade absoluta. Não tem outro que pode nos dar, não tem outro que pode trazer salvação, porque ele foi o primeiro e o último. O único, verdadeiro e suficiente para a vida do homem, da igreja. Então, quando nós falamos primeiro e último, vamos voltar lá na eternidade, lá atrás, né? Amém. Em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo falam o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Início, né, de tudo. E quando nós falamos, algumas pessoas falam que ele é o primogênito da morte. Por quê? Porque ele é aquele que foi simbolizado lá
na época do sacrifício, em que Adão sacrificou, o Senhor sacrificou para a cobertura de Adão e Eva. Então ali foi o início. E o último, nós podemos ver o seguinte, porque Alfa e Ômega, porque ele morreu, ressuscitou. Ele nos deu a condição de sermos ressurretos. Entendeu? Então essa é a grande diferença. Mas fala, Marcos, o que você tem a falar? Interessante também é a segunda parte desse título glorioso do Senhor Jesus, né? Que foi morto, mas reviveu. Essa é uma experiência, talvez eu poderia chamar até de certeza, né? Uhum. A experiência da igreja de Esmirna, que se morresse com Cristo, ressuscitaria com Ele Sim. para a eternidade. E isso é algo que ali foi assim extraordinário para aquela igreja. Maravilhoso, né? Guilherme, quer falar alguma coisa? Acho que bem completo a questão de você falar do princípio e o fim, né? Sempre de Gênesis e Apocalipse, sempre vai falar do Senhor Jesus, Sim. o projeto que ele veio em cumprimento à vontade do Pai, e tudo é por ele. Tudo veio para se cumprir a vontade. Luciano? Só para também, que o livro de Apocalipse, né, ele é escrito por João, mas ele é totalmente revelado por Jesus, né? Sim. E ele já vem chamando a atenção desde o primeiro capítulo, né, no capítulo 1, versículo 8, ele já dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Né, como Jesus, ele já deixa esse destaque para essa expressão. Eu fui o primeiro lá atrás e sou o último agora. E quando vai ser o último? Em que momento a gente pode ver que Jesus será o último? No arrebatamento, seria? Para a igreja gentílica, sim. Né? A igreja gentílica teve a chamada, né? E Cantares a gente estudou bastante sobre isso. E está bem claro, né, que a igreja fiel está atenta a ouvir e subir, não terá outra oportunidade. E para o povo de Israel, né, ali tem a oportunidade onde eles reconhecerão Jesus como o único suficiente Salvador e clamarão por ele. Isso. Tem alguns textos que o pastor Jamilson falou, Salmo 90, não é isso, Carlos? 90. Verso No 2. Salmo 90, verso 2, ele fala assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí é aquilo que a gente está até estudando, a verdade absoluta, porque ele sempre foi, sempre será, não há outro, não tem outro. Amém. Salvador. Ele também colocou um outro versículo, um outro texto, que é Isaías 9, verso 6. Pode ler? Quem pode ler para a gente? Aqui, o Marcos já viu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É quando Jesus nasce como homem, né? Entendeu? E interessante a gente ver o seguinte, a gente está sempre comentando aqui que o João ele viu o Senhor Jesus em 3 fases, não é isso? E há algum tempo atrás, um companheiro nosso, Cristiano, estava falando o seguinte, que na época do sacrifício lá em Roma, em que as pessoas estavam sendo comidas pelos leões, digeridas ali, eles estavam ajoelhados glorificando o Senhor, cantando. E ali muitos deles aceitaram o Senhor. No sofrimento de Esmirna, não é que o Senhor salva, é o sofrimento, né? Lembra o hino, né? Aquele triângulozinho. Prova, é prova mesmo? Batalha, oração, vitória. Isso aí para nós é eterno, né? Lá onde estavam sendo sacrificados já é isso. Estevão, apedrejando, ele estava vendo. A batalha está acabando e o Senhor está operando. Amém? É o ciclo do céu. É o ciclo do céu. Tá? Mais alguma coisa? Amém. Glória a Deus. Então vamos embora à segunda pergunta, depois nós vamos ver aí com o Marcos Paulo. Tá, Marcos Paulo? Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9, faça uma comparação das obras da igreja de Esmirna como as da igreja de Éfeso, descrita em Apocalipse capítulo 2, verso 2. Tem o nosso companheiro lá de Barra Mansa, o Paulo Márcio, que é uma figurinha carimbada do nosso programa, está sempre respondendo. Nós vamos ver, depois nós voltamos. Amém. Podemos destacar as obras de Éfeso, o teu trabalho e a tua paciência. A igreja saiu a pregar o evangelho. A palavra foi semeada.
Mas a igreja esperou com paciência no Senhor a operação do Espírito Santo, aquilo a qual o Senhor operou no meio da igreja. As obras de Esmirna falam da tribulação e pobreza, a perseguição à igreja, o sofrimento nas cruzes, as fogueiras e nas arenas. Mas quanto mais as perseguições à igreja, mais ela testemunhava com ousadia da palavra de Deus. Eles achavam que a igreja era pobre, sem recurso, mas a igreja era rica espiritualmente, pelas bênçãos do Espírito Santo. Estava cheia do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Amém. A paz do Senhor. Bem, Marcos Paulo, nós vimos aí o Paulo Márcio, e agora eu queria que você nos agraciasse com o seu comentário. A diferença das obras entre Éfeso, né, e Esmirna, e que identificam essas obras, primeiramente em Éfeso, né? Trabalho e paciência. E justamente foi a característica de Éfeso para o quê? Para ser a igreja conhecida como a igreja da doutrina estabelecida, porque ela trabalhou, ela evangelizou, ela suportou, sofreu ali até a investida dos mentirosos, né, que estavam ali em oposição da blasfêmia, né, mas persistiram, né, e por isso ali ela trabalhou com paciência para estabelecer a doutrina. E em Esmirna, né, a igreja da doutrina ali vivida, ela pagou ali com o preço da própria vida, porque ela escolheu o espiritual em vez do material. E isso porque ela sofreu ali 10 ondas de grandes perseguições pelo Império Romano, pagando com a própria vida, sendo lançada ali as cruzes, as arenas, mas permaneceu até o fim. Inclusive foi a única igreja que o Senhor não fez reprimenda nenhuma, ou seja, não recriminou, né? E ela saiu ali vitoriosa porque ela valorizou a salvação como a sua maior riqueza. Guilherme. Acho interessante que o estabelecimento da doutrina foi muito importante, porque ali já começou a se apresentar, né, aqueles falsos da obra no meio deles. E em Esmirna ela começa a tomar corpo, né, numa estrutura que mais à frente ela tem mais, se estrutura mais ainda. E foi importante porque Esmirna ela não negou, conhecendo e reconhecendo o valor que foi Jesus morrer e ressuscitar na cruz do Calvário. E ela deu, assim como Jesus deu a vida por nós, eles também entregaram a vida do Senhor, porque o Senhor mesmo fala, aquele que entregar a vida a mim, né, será salvo, não sentirá o dano da segunda morte. E ali essa igreja ela dá o testemunho, né, entregando a sua vida, não negando o nome do Senhor Jesus. Bem, então nós vemos o seguinte, você falou aí pobreza e morte. Tribulação, pobreza e morte. É a marca, né? Primeiro, a tribulação com os falsos, com aqueles que blasfemavam, a pobreza natural do homem, e muitos morreram lá em Esmirna, né? E aqui também, é isso? Estabelece os dias de hoje. A igreja dos últimos dias tem vivido o que Esmirna tem vivido. Isso. As perseguições aí em vários países. E em Éfeso nós tivemos o seguinte, o sofrimento de muitos, né? A paciência, e foi comentado aqui sobre o semeador, né? A paciência do semeador, olhar, ver onde é que é a boa semente, a espera. E nós também temos o Policarpo, né, que em 155 depois de Cristo ele morreu em praça pública, não é isso? Provando ali a bênção do Senhor. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse com o versículo que você está querendo falar. E tem um versículo aqui em Atos que ele fala até muito sobre isso, né? Atos 42, né? Atos 2:42 fala, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, independente da situação, houve perseguição, arena, tudo, mas eles perseveraram na doutrina. A doutrina é tudo aquilo que emerge da palavra. Então, a importância também, ler, ouvir e praticar, né? E guardar no coração. E aqui no versículo 47 ainda fala as consequências desse perseverar. Fala assim, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Inclusive, esse texto é um lema nosso. No alto de uma batalha que nós vivemos, não é?
de blasfemas, de pessoas saindo da obra, foi o que o Senhor nos olha. Persevera na doutrina. Amém? Amém. Interessante, pastor, Pode que falar. o Senhor, ele apresenta aquele, né, como diz ali no final do versículo 10 de capítulo 2 de Apocalipse, que fala, né, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É o que a igreja, né, tem com paciência perseverado, né, e tem passado pelas tribulações e lutas, sabendo que o Senhor, né, nos concedeu pela sua graça a coroa da vida para aqueles que não negarem e até a morte estiverem com ele. Amém. Mais alguma coisa? Amém. Não? E acho que a segunda promessa também, acho que não veria o dano da segunda morte, né? Isso. Que é você A palavra fala. ter uma palavra eternidade fala com o isso. Senhor, né? Isso. Bem, pergunta número 3. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 8, por que a igreja de Esmirna é apresentada como rica? A jovem Gabriele Moraes, de Minas Gerais, vai nos dar a resposta. Amém? Depois, eu queria que você, Guilherme, falasse um pouquinho com a gente. Vemos que o Senhor Jesus se refere à igreja de Esmirna como uma igreja rica, não porque ela possuía bens materiais, ouro ou prata, mas porque ela possuía a bênção do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre a vida deles. As riquezas que eles possuíam não eram físicas, mas sim espirituais. Podemos fazer até mesmo um paralelo com a igreja de Laodiceia, onde no capítulo 3, versículo 17, diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Diferente da igreja de Laodiceia, Esmirna, ela tinha a graça do Senhor Jesus Cristo. Ela não estava nu porque ela tinha as vestes de salvação. E ela não estava cega porque ela via com os olhos da fé. Ela via as revelações do Espírito Santo. Por isso que ela é considerada uma igreja rica. Bem, Guilherme, nós vimos a resposta da Graziele. Por favor, suas considerações. Sim, acho que é interessante aqui quando ele fala dessa riqueza que a igreja de Esmirna estava sobre ela, estabelecida sobre ela, estava ali sobre ela as bênçãos do Senhor, né? E toda a ação do Espírito Santo. E ela tinha essa riqueza onde fez suportá-la, né? As tribulações, as perseguições e a morte. E é interessante que ela era tão convicta disso, que a gente vê isso em Hebreus 11:1, quando ele fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Né? E o que eles esperavam? Como diz lá em Apocalipse 2:10 no final, a coroa da vida. E sabiam Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. É essa fé daquilo que eles esperavam. E o interessante, né, na continuação em Hebreus 11:1, a convicção dos fatos que não se veem. E o que eles poderiam ver naquele período? Né? Perseguição e morte. Sofrimento, né? Sofrimento, né? Ser esmagada ali, né? Como se fala o nome Esmirna, mas eles sabiam que eles iam receber. Amém. O bom cheiro vai exalar. Exalava sobre eles e trazia até no verso 2, bem falado, né? Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Amém. E o que a igreja de hoje, dos últimos dias, vê? O testemunho da igreja de Esmirna, aonde, sabendo que ela tem passado por esse período também, sabe que essa fé que eles venceram, nós também venceremos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar, Marco? É interessante, é uma coisa que vai até contra a razão, né? Se olhando assim, para talvez ser a igreja mais pobre, né, materialmente, mas era mais rica espiritualmente. Isso. Né? E essa o Senhor não Rico da bênção do Senhor, né? É uma coisa maravilhosa. Edson, quer falar alguma coisa? E eu sempre falo, quando o homem entende, né, essa situação, né, de que não importa o que você está vivendo, não importa a condição que você tenha material, né, nessa vida, nesse mundo, mas o que importa é essa riqueza que o Senhor nos deu sem pagarmos nada, sem custar preço nenhum a nós, mas custou um alto preço o Senhor na cruz. Foi um alto preço que nós não temos nem teríamos condições de pagar, que foi ali a morte dele em favor da nossa salvação. Se possível, passa de mim esse cálice. Não tem preço, não teve preço, não tem preço. E essa é a maior riqueza que o homem tem, é a salvação e a vida eterna. Amém. A igreja de Esmirna, ela tinha uma promessa, né? Ela tinha uma palavra do Senhor e ela cria fielmente nisso, né? Como a gente está bem claro no versículo 10 do capítulo 2, que diz assim, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados.
e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas a ele a promessa, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Podemos passar para outra Pastor, pergunta? se puder complementar, né? É interessante que isso é tão rico, tão latente a eles, né? Quando fala em Mateus 10, 28, fala do temor que eles têm sobre aquele que tem o poder de dar e tirar a vida. Eles sabiam a quem servir. Quem tinha o poder realmente, que tinha nas suas mãos a vida, era o Senhor. Embora o homem tenha o poder de tirar, o Senhor tem o poder de reviver aquilo na morte. Com certeza. Ah, E interessante glória. também, em Provérbios 1,7, fala dessa sabedoria, né? E aonde eles depositaram toda a fé deles, tão somente no Senhor. Amém. Né? E entender o valor que foi o sacrifício de Jesus. A sabedoria estava voltada naquele Glória a Deus, que é o né? Criador de todas as coisas. Bem, nós temos aí a quarta pergunta, dentro do Apocalipse capítulo 2, verso 9. Onde está a oposição à doutrina? O diácono Daniel Moreira, lá de Sete Lagoas, vai responder. E depois, Luciano, se você puder. Amém, pastor. Amém? Glória a Deus. Está na blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Essa resposta está aplicada no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 9. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Deus abençoe a todos. Bem, Luciano, pergunta número 4, Daniel Moreira respondeu. Eu queria que você agora complementasse dessa. Amém, pastor. Como ele já disse, né, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, né? A blasfêmia nada mais é do que uma oposição à verdade, né? Havia aquele povo, eles criam na verdade absoluta, mas havia um grupo que queria introduzir uma verdade relativa. Mas o povo, ele estava firme, ele era fiel ali às promessas que ele tinha, né? E o próprio Senhor Jesus, lá em João 14, 21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Então nós cremos que o Senhor Jesus, ele se manifestava a esse povo. E o povo tinha um discernimento, porque eles viam que aquela verdade ali era relativa. E eles criam numa verdade absoluta. Amém? Então, os verdadeiros judeus, eles viam a verdade absoluta. Amém. E os falsos, né, que tinham a sinagoga de Satanás, estavam tentando implantar, relativizando a verdade. Justamente. Alguém quer falar? Guilherme, você? A blasfêmia também está ligada muito aí ao que? Anular o sacrifício do Senhor Jesus, né? Sim. Colocando ali práticas que era do Velho Testamento, trocando ali o sacrifício do Senhor Jesus, mas a lei no lugar da graça, né? Colocando coisas, aquilo que era do Antigo Testamento, para anular o sacrifício do Senhor Jesus. Edson? É isso mesmo, o que os irmãos até falaram, querendo ali disseminar, né, aquilo que não era do Senhor, né, não era verdadeiro, aquilo que não era absoluto, para trazer para o relativo. Guilherme? É interessante porque ele fala da sinagoga de Satanás, né? Porque o que não é verdade é mentira. Quem é o pai da mentira? É o próprio adversário. E é interessante que a obra opositora, quando a gente fala ali na igreja de Éfeso, no Apocalipse 2:2, ele fala, né? Ela começa com aqueles, né, que se diziam ser apóstolos e não eram, mas eram mentirosos. Sinagoga de Satanás. Quando a gente vai, e ali era o quê? O adversário atacando a doutrina do Pai. Quando a gente vai para Esmirna, fala ali em 2:9, né, que a blasfêmia dos que se diziam judeus e não eram, eles estavam atacando a doutrina do Filho, atacando o corpo, a igreja de Cristo, né? E fala de Pérgamo também, né, falando também, atacando a doutrina do Espírito. E essa doutrina onde era atacada, né? Onde se formava a doutrina de Balaão, né, em 2:14, a doutrina de Nicolaitas, né, em 2:15. Interessante que o Nicolau era um dos apóstolos, mas esse abandonou a verdade absoluta em detrimento da verdade relativa. Ele conheceu, mas o abandonou em detrimento ao seu interesse, em uma doutrina que ele quis estabelecer contrária ao que era a doutrina do Interessante que o Senhor fala, sei das tuas obras. Eu conheço as suas obras. Não é? É a ação do Espírito Santo falando com a igreja. E o que eles queriam? O que o grupo de judeus que blasfemava queria? Matar o quê?
Fala da obra de Satanás. Roubar, matar e destruir, né? Roubar, o né? pai, a ação do pai. A ação do pai. O que mais? Matar a ação do filho. Né? E destruir a ação do Espírito Santo. É basicamente o que acontece hoje com a nossa igreja. A igreja dos últimos dias tem a igreja dos últimos dias vive isso, não é? Eles querem descredibilizar, né, a ação do Espírito Santo. Isso. Interessante que a nossa vida hoje, a gente sempre vai voltar ao nosso antigo lema, o nosso novo lema, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a diferença de ouvir e escutar? Vocês sabem? A gente já conversou sobre isso. Fala, Guilherme. O escutar, ele é o mecânico do ouvir relativo. Né? Mas quando a gente fala do ouvir, né, ele fala de uma ação do Senhor à alma, ao espírito, e discerne todas as coisas. O escutar, segundo o nosso companheiro na live, ele falou, que age em cima do nosso mecanismo auditivo. E ele demora um tempo até ser processado pelo cérebro. O ouvir é isso. É diferente. O ouvir vem direto à nossa alma e fala conosco. É importante destacar também, pastor, que a gente estudou isso muito quando a gente estava estudando Cantares, a diferença, né, de razão e revelação. Né? Porque os que se dizem judeus e não são, eles viviam a razão. Mas havia um povo que eles estavam na revelação, né? Porque eles escutavam, tinha a ação do Espírito Santo. Isso, a ação do Espírito Santo não agia. Ouviam o que o Espírito Santo dizia. E a igreja nessa última hora tem que estar ouvindo, porque as muitas vozes têm ecoado, né, nesse mundo. Mas nós temos que estar atentos, nossos ouvidos aí, atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem nos falado. Para que nós não sejamos confundidos. É a parábola do joio e do trigo, né? Isso. E o Espírito de sabedoria estava em levar a igreja a entender aquilo que era espiritual e aquilo que era material. Isso. A pergunta número 5 nos diz o seguinte: o que significa a palavra Esmirna? Nós temos aí Mateus Rezende, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos ver o vídeo dele e depois voltamos. A palavra Esmirna significa mirra. A mirra é uma especiaria que exala cheiro ao ser esmagada. Para nós, vai falar de sofrimento. Queremos trazer a lembrança dos irmãos que nosso Senhor Jesus, ao nascer, ele foi presenteado com óleo de mirra. Este óleo ele era usado no embalsamento de mortos. Tinha a sua finalidade de preservar o corpo, apontando profeticamente para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é a mirra que foi esmagada na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E a igreja fiel, neste último momento profético, que é o momento do breve, tem sido preservada pelo bom cheiro de Cristo. Através das operações do Espírito Santo, nós temos sido preparados para o arrebatamento. Meus irmãos, em breve nós ouviremos Jesus chamar pelo nosso nome e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que vos preparei. Este é o anseio da igreja. Nós ansiamos pelo dia que Maranata vai se cumprir no meio da igreja fiel. E juntos estaremos na eternidade, louvando para todo sempre o nome do nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Guilherme, nós vimos aí a resposta do Mateus e eu queria que você fizesse um complemento ou nos ajudasse em alguma coisa. Sim, acho que tocou num tópico muito importante, né? Que quando a gente fala de mirra, não tem como não falar de Jesus. Ele, né, através de exalar o bom perfume, de ter sido exprimido, é o que nós vivemos hoje. E é interessante que foi o que Esmirna viveu. Então foi o período que a igreja foi mais perseguida, um período onde maior cresceu a igreja, não negando Cristo. E toda vez que o povo era levado às arenas, né, e eram ali mortos, exalava o bom perfume de Cristo. E assim mais vidas se convertiam, mais vidas se voltavam diante do Senhor, e eles viam que tudo que eles faziam era contrário, não tinha a ação que eles queriam, porque o bom perfume do Senhor Jesus exalava por onde... Quanto maior foi o sofrimento, mais conversões tiveram. Amém, glória a Deus. É isso, Luciano.
Pastor, o escritor do livro de Apocalipse, João, foi o que ficou vendo ali todo o martírio do Senhor Jesus. Ou seja, ele viu a mirra personificada na pessoa de Jesus, né? Que estava ali sendo esmagada, mas ali tinha um propósito, que ele estava dando a vida por amor de nossas vidas, né? Esse é o cumprimento que eu queria fazer. Amém. Carlos Edson? E aí nós vemos ali Jesus na cruz. Fazia parte do projeto de salvação, do projeto de Deus Pai. E ele ali, ele não rejeitou. Ali quando ele vai à cruz, ele cumpriu esse projeto para a salvação da nossa vida. E nós vemos também que o nosso irmãozinho Mateus, ele falou ali, complementou tudo aquilo que, né, fala desse sofrimento, como Jesus prensado, moído, né, que é o significado da mirra. Amém. Marcos? Interessante essa igreja não teve reprovação, né? Porque ela não voltou atrás. Amém. Ela não parou. Ela foi ali, foi até o final, e ali, né, com a sua vida, ela ofereceu, né? Lembra que ele, né, vem Senhor minha vida oferecer, e eles viveram isso. Foram fiéis até a morte. Aquele hino nosso, né? Como Jesus não retrocedeu, né? Tantos fiéis, Senhor. E é interessante que o pastor Carlos Edson trouxe, né, falando ali de Jesus à cruz, o primeiro presente ali de Jesus quando nasce, recebe o óleo de mirra. E ali o óleo de mirra era usado, né, para o embalsamento do corpo. Então ali já tipificou o que seria ali o final do ministério de Jesus, o seu sacrifício. Qual foi o primeiro presente? Ouro, incenso e mirra. O poder, né, o cheiro das orações. Amém. E a mirra, o sofrimento. Amém. Amém? Apontando já apontando para a cruz. O grande mistério, o grande ministério do Senhor, que seria a cruz. O projeto, né? Projeto. Pai, terreno. E o Espírito Santo também. O projeto que o Pai tinha, os projetos terreno para ele aqui. Isso. Bem, nós vamos entrar agora num momento especial, que é as crianças. Nós vamos cantar junto com quem está nos vendo o hino das crianças e depois nós voltamos. Amém? Amém. Amém. Bem, irmãos, agora glorificando ao Senhor, né, pela bênção dessas crianças. É uma maravilha cantarem os hinos do Senhor, né? Amém? Bem, a pergunta agora das crianças, as mães já fazem. A mãe da Sara fez, a mãe da Cecília fez, da Ana Sofia. Então nós vamos assistir os vídeos da criança Ana Sofia, de Cariacica, a Cecília Melo, de São Luís, a Sara Ferreira, de Juiz de Fora, e o Christopher, de Macapá. Vamos assistir o vídeo, depois nós voltamos. Amém? Amém. Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurados, Ana Sofia? Aquele que lê e ouve e guarda a palavra dessa profecia e guarda no nosso coração. A paz é assim. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 3, quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurado? Ler a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor
e guardar a palavra no coração. A paz do Senhor Jesus. Amém. Sara, Oi. o que o servo de Deus precisa para ser um bem-aventurado? Guardar, ouvir e ler, Isso. Guardar onde? ouvir e guardar no coração. A paz do Senhor. Tá, Senhor? Quais são as 3 atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurado? Ler a palavra de Deus, dar ouvido à voz do Senhor e guardar a palavra de Deus no coração. A paz seja dos irmãos. Bem, nós vimos aí os vídeos, é uma graça, né? Graças a Deus. A Sara, né? Com aqueles dentinhos abertos e fazendo coraçãozinho, mas até um beijo para nós. Amém? Vamos então agora à pergunta da acessibilidade, em que as próprias pessoas que cuidam da acessibilidade já fazem, né? Nós temos aí a Keila Magalhães, de Minas Gerais. Nós temos um senhor de 91 anos, daqui do Rio de Janeiro. Ele faz questão de participar da Escola Bíblica. Acessibilidade, porque é por causa da idade, né? E nós temos a Maria Vitória, de Belo Horizonte. Nós vamos assistir e depois vamos voltar. Amém? Amém. Lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, porque a bem-aventurança em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus? Porque a volta de Jesus está próxima. O irmão Manuel vai responder a pergunta de número 6. Lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, por que há a bem-aventurança em ler, ouvir e guardar a palavra de Deus? Porque o tempo está próximo na paz do Senhor Jesus. Maria, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 3, quais são as atitudes do servo de Deus para ser bem-aventurado? Ler, ouvir, guardar. Maranata, Maranata, o Jesus vem! Eu queria chamar a atenção de vocês para Maria Vitória, né? Uma graça. Linda, né? Ainda falou bem alto o Maranata, o Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa. Na próxima semana estaremos juntos, mas antes eu queria dar alguns avisos. Para vocês gravarem o vídeo, né? Sempre no telefone na horizontal. Se inscreva no nosso canal no YouTube, no nosso canal no Instagram, tá? Ative as notificações para vocês receberem logo, assim que for lançado o link, tá bom? Agora, uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Fala com as suas igrejas para verem os vídeos e darem os likes, tá? A quantidade de like para a gente é muito importante para a plataforma oferecer o nosso programa. Amém? Daqui a um pouquinho, às 19 horas, nosso culto nas igrejas e às 20 horas no YouTube, em que nós vamos colocar no nosso WhatsApp o convite para as pessoas assistirem. Amém? Domingo estaremos juntos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode ser.